Apocalipse 4. Vamos falar sobre os dinossauros. Vou mostrar algumas coisas interessantes na Bíblia. A Bíblia conecta os dinossauros com o diabo. Aqui está meu novo estudo sobre isso, sobre como os dinossauros estiveram aqui no início, como já estavam aqui antes de Adão e como estarão aqui durante parte da tribulação. É fascinante, mas por enquanto vou falar um pouco sobre outros pontos acerca de dragões e dinossauros. Comecemos por Apocalipse 4. É aqui que estabelecemos a base principal desta ideia. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler o versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vimos em Apocalipse 4, versículos 7 e 8, a lista dos 4 querubins. Se você observar isso aqui junto a Ezequiel capítulo 1, verá que eles são chamados de querubins. Mas o que você precisa perceber é que, embora tenhamos 4 querubins aqui, ainda falta um querubim. Tem um que não está lá em cima. Apocalipse 4 mostra 4 querubins no céu, mas na verdade existem 5. Por quê? Porque Satanás é o quinto. Veja Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Haviam 5 querubins em Ezequiel 28. Quando achar Ezequiel 28, veja o versículo 14. Ezequiel 28. Vamos ler o versículo 14. Devagar e sempre. Descobriremos que Lúcifer é também conhecido como o quinto querubim. Algo muito especial que você notará aqui é que esses querubins representam categorias específicas de criaturas. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tu és o querubim ungido que cobre. Certo, quem é esse querubim ungido? Satanás. É só ler o versículo 15. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse querubim era perfeito nos caminhos de Deus, mas então caiu do céu. É tudo o que se sabe sobre Satanás, Lúcifer. Sabemos disso. Agora, se você voltar ao capítulo 4 de Apocalipse e ler os versículos 7 e 8, verá as categorias representadas por essas criaturas. Você verá um leão representando os mamíferos selvagens, os animais terrestres selvagens. Um segundo animal semelhante a um bezerro representando os animais domésticos. Um terceiro animal com rosto de homem representando a humanidade. E um quarto animal semelhante a uma águia voando representando as aves. Agora, se você olhar para todas as criaturas de Deus, verá que esses 4 querubins não abrangem todas elas. Eles abrangem os pássaros, as aves, abrangem os animais terrestres, tanto os mamíferos domésticos quanto os selvagens, abrangem os homens, mas há uma certa categoria faltando: os animais aquáticos e reptilianos. Portanto, acho que você já pode adivinhar qual categoria um quinto querubim teria de representar. Ele teria que abranger os tipos aquáticos e répteis. O que é algo bem curioso se lembrarmos que, ao estudarmos sobre extraterrestres, vemos que eles são chamados de reptilianos. Sinistro, não? Veremos, portanto, que ele representa os tipos reptilianos e aquáticos. Não, você acabou de inventar isso, pregador. Você está chutando. Negativo. Veja o livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 27, versículo 1. Você acabou de inventar isso, pregador. Não, eu não inventei. Você é que não conhece muito bem a Bíblia, me desculpe. Veja Isaías, capítulo 27, versículo 1. Não estou dizendo que descobri isso por ser mais inteligente. Eu aprendi isso com outros professores e pregadores que acreditam na Bíblia. Fui abençoado por ter aprendido isso, mas as pessoas aí fora não, ok? Percebe agora por que é importante se envolver com uma igreja bíblica que tenha pastores que podem realmente te alimentar, em vez de ficarem apenas nos sermões devocionais? Isaías capítulo 27, versículo 1.
Naquele dia, o Senhor, com sua dolorosa, grande e forte espada, punirá Leviatã, a serpente perfurante. Isso, obviamente, é Satanás. Deus irá punir Satanás, que em Gênesis 3 é conhecido como serpente. Certo, vamos prosseguir na leitura. Precisamente Leviatã, aquela serpente tortuosa, e ele matará o dragão que está dentro de onde? Do mar. Portanto, ele é um réptil aquático. Está bem, agora vamos dar uma olhada no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 32. Deuteronômio capítulo 32. É interessante na Bíblia como Deus sempre condenou répteis aquáticos. Répteis aquáticos. Ao estudar certas conspirações, você percebe o quanto isso é interessante, pois elas tratam bastante de mitos aquáticos, como, por exemplo, a raça reptiliana. De onde eles tiraram isso? É porque isso está conectado ao demonismo, uma vez que Satanás é esse tipo de criatura. As Escrituras são esclarecedoras. Veja Deuteronômio capítulo 32, versículo 33. O seu vinho é o veneno. Observe o que está conectado aqui. O vinho é o veneno dos dragões e o cruel veneno de quem? De víboras. Perceba como o dragão, serpente e água estão sempre conectados ao longo das Escrituras. Dragão está sempre atrelado à serpente, pois a palavra dragão, como você deve saber, é na verdade derivada de uma palavra do latim, que por sua vez é a base da tradução King James. Por isso ela é uma Bíblia superior, pois ela deriva do latim, do grego, do hebraico e de uma vasta compilação de traduções, sendo algumas delas realmente raras atualmente, razão pela qual os estudiosos modernos da Bíblia e suas traduções são inferiores. Eles não possuem fontes tão ricas quanto as que tinham os tradutores da King James autorizada. Vamos prosseguir. A palavra dragão vem de uma palavra latina que significa serpente enorme. Serpente enorme. Outro fato interessante é sobre a palavra dinossauro. Sabe de onde veio a palavra dinossauro? Ela veio de uma palavra que lá na Idade Média, lá nos primeiros séculos, significava pequeno dragão. Pequeno dragão. É daí que saiu a palavra dinossauro. Veja que dragão, dinossauro e serpente estão todos conectados. É por isso que ao falarmos sobre dinossauro, vemos que há uma ligação entre essa palavra e Satanás. Dinossauro está conectado ao dragão, conectado à serpente. E totalmente conectado a Satanás. Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Essa conexão com Satanás fica extremamente clara aqui. Apocalipse capítulo 12. Leremos o versículo 9. Apocalipse capítulo 12, leremos o versículo 9. Filmes como Jurassic Park, que mostram a humanidade convivendo com dinossauros, finalmente se tornarão realidade na tribulação. Já trabalhei melhor isso em outro vídeo, então vamos dar uma olhada agora em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás. Reparem só agora, que engana todo o mundo. Ele foi lançado aonde? Na terra. Então veja por Apocalipse 12 que, em algum momento no futuro, esse dinossauro irá cair aqui. E ele é chamado de Satanás. É relacionado a Satanás. Vejamos também agora Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. É preciso que você entenda que dinossauro é uma criatura amaldiçoada. Uma criatura amaldiçoada conectada a Satanás. Você pode dizer, eu não creio nisso. Bem, talvez você tenha esquecido o que sua aula básica de escola dominical te ensinou sobre o capítulo 3 de Gênesis. Veja Gênesis capítulo 3. Leremos no versículo 14 o que Deus falou à serpente. E o Senhor Deus disse à serpente, porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoado acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Portanto, do que trata essa profecia? Essa profecia é, na verdade, uma previsão a respeito do que vai acontecer com Satanás no milênio.
Algumas pessoas pensam que a cobra originalmente tinha patas e por isso desliza lentamente no chão. Não é o que ensinamos aqui. Acreditamos que esta é uma referência profética sobre como Deus ferirá a cabeça da serpente em algum momento no milênio. Trata-se da maldição que Deus colocou sobre aquele dinossauro. Satanás é aquele que representa a categoria dos dinossauros. Você tem que entender isso. Você tem que perceber que o reino animal dos dinossauros é representado por Satanás. São, portanto, uma categoria amaldiçoada, pois estão conectados a Satanás. Então temos essa profecia do milênio, uma profecia envolvendo um dinossauro. Mas antes, daremos uma olhada em Salmos, capítulo 148. Salmos, capítulo 148. Será que já houve dinossauro no mundo? Sim, já houve. Um deles existiu durante os dias de Lúcifer. Como você sabe disso, pregador? Porque já vimos isso em Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ele estava no mundo antes de Adão e representava aquele reino. Então vemos dinossauros representados bem aqui. Quando eles encontram evidências disso por aí, quando encontram evidências fósseis, algum osso velho de dinossauro, de forma alguma isso é um problema para nós, pois sabemos se tratar de um registro pré-adâmico. E Satanás representou esse reino animal. É claro que tem professores aí fora dizendo que os fósseis são falsos, que não passam de fraudes, o que pode ser verdade, pois as evidências fósseis de hominídeos dos evolucionistas não valem mais do que uma lata de lixo. Você tem que entender que se trata de algo bem fajuto. Portanto, é complicado falar sobre ossos de dinossauro. Mas não quero entrar em detalhes a respeito. Há também professores que afirmam que os dinossauros viveram em harmonia com o homem durante um certo tempo. Eu concordo com isso também. Vamos ler o capítulo 148 de Salmos. Leremos o versículo 7. Leviatã e dragões. Dinossauros foram contemporâneos do homem. Salmos capítulo 148, vamos ler o versículo 7. A palavra de Deus diz aqui: Louvai ao Senhor desde a terra, vós, quem? Dragões, e todas as profundezas. Vejam isso aqui. Vejamos também em livro dos Salmos, capítulo 104. Salmos, capítulo 104. Você notará que ele muito provavelmente não se refere a criaturas demoníacas aqui, e sim a algum animal. Há pessoas que alegam terem visto coisas bem estranhas, como o monstro do Lago Ness. Kent Hovde fala sobre tudo isso. Ele fala sobre Leviatã, Behemoth, mostra como eles ainda podem existir hoje. Isso é muito, muito possível. Aí você me pergunta, por quê? Quer saber o porquê? Porque, embora eu possa estar enganado, uma grande porcentagem de quase 90% do oceano ainda é inexplorada. E não para por aí. Um outro ponto a ser observado é que, se você for em certos países asiáticos e ilhas do Pacífico, verá que eles já encontraram um monte de criaturas estranhas. E se você olhar para essas estranhas criaturas, verá que elas são, na verdade, as maiores evidências contra a evolução. E a resposta que eles oferecem a isso é dizer automaticamente que todo animal estranho encontrado é um elo de transição, por exemplo, entre um peixe e um anfíbio, sendo que se trata de um animal contemporâneo e vivo, o que torna a evidência fóssil uma farsa, um verdadeiro conto de fadas para crianças. Vamos ler então Salmos capítulo 104, versículo 26. Ali vão os navios, e quem? E o Leviatã que formaste para nele folgar. Então observe por aqui que nem sempre isso se refere a Satanás, mas também a dinossauros comuns. O único problema com Kent Hovde e outros criacionistas é que eles cismam que esse tipo de referência é sempre a dinossauros comuns. Nunca há demonismo, nunca há Satanás ou seres malditos. Negativo. Já vimos em Isaías 27, Apocalipse 12 e Gênesis 3 que geralmente quando a Bíblia fala de serpente, Leviatã ou dragão, principalmente o Behemoth de Jó, ela está se referindo a Satanás, não a um dinossauro inocente. Não confunda um animal inocente com um ser maligno.
Por outro lado, também vemos aqui que os dinossauros podem ter convivido com a humanidade naquela época. Sim, isso é bem possível, muito possível, pois atualmente resta pouco a ser descoberto sobre isso. Para fechar, vamos ver Isaías 65. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículo 25. Isaías capítulo 65, versículo 25. Lembre-se de que a maldição da serpente afirma que ela comeria poeira. Isso não tem nada a ver com o ensino de cristãos imaturos, o ensino cristão errôneo, de bebês cristãos, de que as cobras perderam as patas e passaram a rastejar comendo poeira. Não é a isso que se refere. Vamos ver Isaías capítulo 65, versículo 25. É uma referência ao futuro milênio. A Bíblia diz aqui: o lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o novilho. Certo, percebemos que isso aqui se refere ao milênio, quando o reino animal é restaurado. Mas há um animal peculiar aqui que não é uma criatura inocente. Estou falando da serpente maldita, do dinossauro maldito. E pó será a comida de quem? Da serpente. Viu só? Ainda não aconteceu. Isso não aconteceu ainda. Trata-se de uma referência profética a Satanás, sobre ele comendo poeira no milênio. O pó será dessa serpente aqui. Sabe por quê? Porque ele será literalmente aprisionado debaixo da terra. Ele vai apodrecer por 1000 anos num poço sem fundo. Vamos ver o Salmo 104. Perdão, é o Salmo 91. Salmos 91. Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91, versículo 13. Lembre-se de que Deus irá ferir a cabeça da serpente, e fará isso pisando na cabeça da serpente. Mel Gibson é um simpatizante católico, por isso, naquele filme esquisito dele, Jesus pisa na cabeça de uma serpente. Isso nunca aconteceu, será no futuro milênio. Muitos pregadores cristãos erram nisso e ensinam errado. Salmos 91, versículo 13. Tu pisarás sobre o leão, e o quê? A víbora. Esmagarás debaixo dos pés o leãozinho, e o quê? O dragão. Esmagarás. Deus irá esmagá-lo. Olha isso. Portanto, Isaías 65 e Salmos 91 são referências proféticas a essa destruição. Aprendemos várias coisas interessantes aqui. A primeira delas é que dinossauros existiram no mundo pré-adâmico, pois Lúcifer era o representante dessa categoria animal. A segunda é que provavelmente existiram dinossauros contemporâneos dos homens após a queda, bem como podem existir ainda hoje, visto que tem muita coisa estranha sendo descoberta por aí, como por exemplo o monstro do Lago Ness. E existem tipos de dragões, grandes serpentes ou dinossauros passíveis de serem encontrados por aí. Digo isso porque a maior evidência a favor dos criacionistas é, na verdade, certos locais onde se vê pegadas de humanos ao lado de pegadas de dinossauros. Uma terceira coisa que também aprendemos aqui, uma terceira coisa nesta lição, é que nem sempre dragões, serpentes e dinossauros são referidos como criaturas inocentes, pois são criaturas amaldiçoadas conectadas a Satanás. E muito a respeito disso está profetizado na Bíblia. Satanás será destruído, e dinossauros, dragões e serpentes estão conectados a ele. Vemos isso em toda a Bíblia.